Olá, pessoal dos sextos anos, tudo bem com vocês, galerinha? Bom, espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade às nossas aulas, né, no sistema de ensino à distância, diante de toda essa pandemia. O nosso conteúdo de hoje, nós iremos fazer a continuação com relação à subtração de números naturais, ok? Então, para a aula de hoje, quais são os objetivos da nossa aula? Nós faremos a correção dos exercícios da semana passada, que era inclusive dessa página 44. No caso, os exercícios eram do 14 ao 18, ok? Essa correção eu enviarei um anexo, tá bom? E lá tá toda a resolução passo a passo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no privado, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Com relação à subtração de números naturais, que é o nosso conteúdo dessa página, no qual vocês fizeram exercícios, nós temos alguns termos importantes aí, que eu estou enviando também no resuminho que vocês têm que copiar no caderno, tá bom? E aí, quando eu falo em termos importantes, é o nome que é dado a cada parte da subtração, a cada parte do algoritmo da subtração. Então, quais são elas, né? Então, nós temos aqui, ó, o minuendo, o subtraindo e o resultado que é chamado de diferença ou resto. Mas para que serve isso? Para eu identificar o que é cada parte na subtração, tá bom? E quando nós falamos em subtração de números naturais, nós temos várias ideias com relação a essa operação de subtrair. Então, quais são elas? Nós temos as ideias, né? De tirar, de diminuir, de retirar. E no livro de vocês, ele aborda principalmente 4 ideias, tá bom? A primeira delas que está nessa página é com relação à ideia de tirar uma quantidade de outra. Como assim? Como assim tirar uma quantidade de outra? Então, ele coloca um exemplo, que Norberto tem R$ 227, só que ele quer comprar uma calça de R$ 65. E ele quer saber com quantos reais ele vai ficar. Então, quando eu faço a subtração desses 227, que é a quantidade que ele tinha, menos o valor que ele vai gastar, eu estou tirando uma quantidade de outra já existente, tá bom? A próxima ideia é com relação, vamos lá, está na página 45, com a ideia de completar quantidades. Como assim? Então, ele coloca o exemplo. Júlio tem R$ 359 e aí ele questiona quanto falta para ele poder comprar este televisor. Então, este televisor, no caso que ele está olhando, custa R$ 600. Então, ou seja, ele tem uma quantia e ele quer saber o quanto falta para ele completar. Então, o que eu faço? O valor do produto que eu quero conquistar menos o valor que eu possuo. Fazendo essa subtração, eu acabo descobrindo o quanto que falta eu completar, o quanto que falta eu juntar para comprar esse produto, ok? A terceira ideia está relacionada à questão de comparar quantidades. Como assim comparar quantidades? Quando eu falo comparar, eu estou me referindo à diferença entre uma pontuação e outra, ou, por exemplo, a diferença entre a minha idade e a de vocês. Então, por exemplo, aqui no livro, ele coloca para vocês o exemplo de 3 pessoas, no caso, o Felipe, o Jorge e a Angélica. Ambos estão jogando um joguinho aí de videogame. E aí nós temos a pontuação dos 3 jogadores. Então, ele pergunta: quantos pontos Angélica fez a mais do que Felipe? Ou seja, qual a diferença entre pontos dos dois? Então, é só eu fazer a subtração que eu acabo descobrindo qual a diferença de pontos entre eles, ok? E com isso, nós podemos descobrir quanto a mais, quanto a menos. Então, depende sempre da situação
na qual está envolvida. Eu lembro até de ter falado com vocês com relação à nossa videoconferência da semana passada, quando nós falamos um pouquinho de subtração. Ainda eu falei, gente, a subtração ela pode ser usada com relação à idade. Então, por exemplo, qual a diferença entre, por exemplo, a Joana, que tem 20 anos, e o Guilherme, que tem 14 anos? Então, se eu quero saber a diferença, só vou fazer 20 menos 14, que dá 6 anos. Então, a diferença entre essas idades são de 6 anos, ok? E a quarta ideia relacionada ou associada à subtração é na questão de separar quantidades. Como assim separar quantidades? Então, vamos lá ao exemplo do livro de vocês. A professora Juliana tem um pacote com 250 folhas de papel sulfite e vai separar 72 folhas para usar em uma aula do 6º ano. Quantas folhas vão sobrar? Para descobrir, efetuamos a subtração. Então, qual subtração? Eu estou separando a quantidade que eu tinha e tirando essa quantidade, separando essa quantidade que eu vou utilizar. Então, também é mais um caso na prática de nós efetuarmos a subtração. Tá bom, pessoal? Logo após essa explicação, eu quero que vocês façam esses exercícios da página 47, tá bom? E depois, eu vou explicar agora com relação à página 48. A página 48 fala com relação à adição e subtração, operações inversas. O que quer dizer operações inversas? Simples, gente. Embora ele esteja com esse contexto de operações inversas, é o mesmo que vocês faziam lá anteriormente no ensino fundamental 1. Lembra que vocês faziam a prova real? Então, é mais ou menos nesse contexto. Aqui no livro, ele colocou um exemplo seguinte. A professora Rita lançou um desafio semelhante para a turma. Relacionar os números 200, 150 e 350 usando operações. Veja como Carmen e Jorge fizeram. Então, reparem. Aqui, nós temos um esqueminha bem legal, que ele coloca da seguinte forma. Peraí, gente. Tá vendo, Nós temos aí, no caso, o 200. Se eu faço 200 mais 150, eu chego nos 350, ok? E a operação inversa? Se eu tirar esse 150, eu retorno para os meus 200. Então, é importante a gente recordar e lembrar que... Deixa eu apagar aqui, gente, isso. Que a adição e a subtração são operações inversas. Peraí. Então, por exemplo, aí no caderno de vocês, que é o conteúdo que vocês deverão copiar, eu coloquei um exemplo, né? No caso, vamos supor que eu pense em um número e eu adicione 20, tá? Esse exemplo não está no livro de vocês. Que número será que eu pensei? Sendo que a soma desse número que eu pensei com 20 dá 35. Vamos pensar, né? Se eu quero descobrir um número que somado a 20 dá 35, é só eu fazer o inverso. Mas como assim o inverso? É só eu pegar o 35 e fazer menos o 20 que eu chego nos 15. E aí eu posso verificar que 15 mais 20 dá 35. Ok, bateu os resultados. Muito bem, galerinha. Então, dessa página 48, eu quero que vocês façam os exercícios pensando nisso. Então, vamos pensar aqui no exercício aqui que a prova vai explicar para vocês. Número 32. Use operações inversas para descobrir em qual número cada um pensou.
Então, na letra A, nós temos o Rubens. Então, ele fala o seguinte: pensei em um número. Então, esse número que ele pensou, ó, é esse círculo que está em branco. Somei 18 a ele e obtive 83. Em qual número pensei? Bom, se na adição aqui, o número que eu pensei mais o 18 dá 83, e eu quero descobrir que número que eu pensei, é só vocês fazerem a operação inversa. Como assim? É só vocês fazerem o 83 menos o 18 que vocês chegam no resultado. Ah, legal. Então, gente, é assim que para vocês fazerem, ó. Então, nessa parte aqui que tá esse quadradinho, é para vocês fazerem menos o 18, tá bom? E aí, vocês façam a continha e vê que número que chegou, ok? Então, vocês podem perceber que quando vocês fazerem a continha, vamos lá, vou fazer aqui ao lado, tá? Então, 83 menos 18, eu não tenho muita coordenação motora. Então, vamos pensar. 3, dá para eu tirar 8? Não, não dá. Então, vou pegar uma dezena emprestada do 8. E aí, eu tenho agora 13 menos 8. 13 menos 8, quanto que dá? Ah, dá 5. Muito bem, galera. Lembrando que no 8 que está lá em cima, eu tirei 1. Então, ele ficou 7. Então, 7 menos 1, 6. Então, o número que eu pensei foi 65. Então, vamos colocar lá a resposta. Então, esse número que eu pensei... Peraí, pessoal. Nossa, eu não tô querendo ficar. É o 65. Então, façam do mesmo jeito na letra B, tá bom? E nos outros exercícios que vocês têm abaixo, ó. Por exemplo, 33. Complete cada sentença com um número que torna verdadeira. Então, aqui no caso, na letra A, eu tenho uma adição, ok? Se eu quero descobrir lá o primeiro termo, eu faço o quê? A subtração. Então, é só vocês pegarem esse 4.098 e fazer menos o 3.246, que vocês chegam no resultado, ok? E na letra B? Bom, na letra B tá menos. Então, eu faço a operação inversa, ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Qualquer dúvida é só chamar a professora ou via mensagem ou pelo WhatsApp, a forma que for mais conveniente para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.